eu me chamo Maria das Graças Carvalho Dantas. Eu nasci no dia 21 de maio de 1969, na cidade de Aracaju, estado do Sergipe, a cidade mais bonita do Brasil. De profissão, bom, eu sou licenciada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Eu me formei muito jovem, né, lá no Brasil, e antes de vir aqui para Barcelona, eu passei por uma experiência muito interessante no estado de Sergipe, porque eu formei parte na Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil. Eu era delegada adjunta da Polícia Civil do estado de Sergipe. Fui delegada adjunta da Delegacia de Proteção ao Turismo, da DETUR, aí em Aracaju. Depois me passaram para a Delegacia de Proteção de Delitos de Trânsito, também em Aracaju. Fazia plantões, claro, plantão você faz como médico, né? Então eu fazia plantões e apareciam vários casos, inclusive eu já trabalhei também com casos de entorpecentes, de homicídios, de proteção à mulher, ou seja, comecei bastante cedo. E depois tomei a decisão de vir aqui para Barcelona para fazer uma especialização em Direito Meioambiental, porque nessa época tinha sido promulgado o Código de Meio Ambiente no Brasil e não havia realmente um profissional, um delegado ou delegada especialista em Direito Meioambiental. Isso foi, pois, em 93, eu cheguei aqui dia 4 de novembro de 1994, mas a ideia da minha viagem a Barcelona, eu mais ou menos um ano antes fiquei arquitetando um plano, né? Não sabia que vinha para Barcelona. Em primeiro lugar, eu queria fazer um curso de especialização em Direito Meioambiental em São Paulo. Só que não sei se vocês se lembram, com certeza quem estiver escutando esse vídeo vai se lembrar da época do Collor de Mello, da época da grande inflação do Brasil. Nós íamos pela manhã comprar um leite, né? E pela tarde você tinha que pedir por favor para que as pessoas não colocassem outro preço antes de que você pegasse o leite na prateleira do supermercado. Então era mais barato naquela época vir para Barcelona para fazer uma especialização em Direito Meioambiental aqui na Universidade de Barcelona que ir a São Paulo. Portanto, tomei a decisão de vir a Barcelona e para fazer essa especialização, né? Vim sem bolsa de estudos. Quando cheguei aqui pedi uma bolsa de estudos, mas do Estado espanhol, mas na época, claro, não ganhei a bolsa de estudos, né? Não tinha trabalhos publicados, era super jovem. Então eu praticamente vendi meu carro, queimei as naves, né? Queimei os navios e vim para aqui. Fiz uma especialização em Direito Meioambiental, aprendi o idioma concomitantemente, isso é interessante frisar, foi bastante duro. E ademais aqui são 2 idiomas, nós falamos castelhano e falamos catalão também. E depois eu depois eu conheci o pai das minhas filhas, né, que aí já entra um pouco a parte pessoal com a parte profissional. Eu conheci o pai das minhas filhas que ainda não tinham nascido e resolvi ficar. Então eu voltei para o Brasil, dei a informação ao secretário de Segurança Pública de que eu continuaria aqui, desisti do meu cargo de delegada de Polícia Civil e fiquei aqui. A ideia era ficar 1 ano ou 2 anos mais e voltar ao Brasil, né? E nesse ínterim eu comecei um doutorado em Filosofia Jurídica, Moral e Política e nasceu a minha filha, a Vitória. Enfim, mais ou menos a minha experiência migratória, como dizem aqui, el fet migratori, é basicamente esse. Eu vim, várias formas que as pessoas têm, né, de chegar a um país, da sua experiência migratória. Tem gente que chega aqui de trem, outras de carro, outras de avião. Tenho amigos que chegaram também em balsa, os famosos balseiros,
que aqui chamamos de pasteira ou patera. Mas eu vim de avião, e a ideia de vir realmente foi uma ideia de estudar, de me especializar para poder trabalhar nessa delegacia de proteção ao meio ambiente e defesa do consumidor, porque as duas estavam juntas. Fiquei, e depois, continuando já na experiência migratória, que eu não falei, mas agora dia 4 de novembro de 2014, 20 anos, né, que eu moro aqui, com muito orgulho. Essa é a minha terra já, eu amo essa terra. O Brasil é o meu país, é a minha pátria, é o lugar onde eu nasci. Eu amo o Brasil está muito longe, mas eu estou junto. Mas essa também é a minha terra, a Catalunha. E depois eu comecei a procurar trabalho, né? Depois a Maria Dantas se separou do pai das minhas filhas, a Natália e a Vitória, sem deixar de falar no Tiago, que eu tenho 3 filhos. E a Maria começou a procurar trabalho, né? Maria começou a procurar trabalho justamente na minha área, na área de direito meio ambiental. Encontrei alguns trabalhos, de fato, um dos trabalhos que, a única vez que eu chorei na minha vida por não ter conseguido um trabalho, foi um trabalho de auditoria meio ambiental, que aqui se paga muito bem para um auditor, muito, muito bem, só que na época eu estava recém-separada e as crianças eram muito pequenininhas, então eu tive que recusar esse trabalho. Ao meu penar eu tive que recusar porque, claro, eu teria que ficar uma semana fora e com quem eu deixava as crianças. Então eu coloquei os pés no chão e pensei, bom, eu não posso me dar ao luxo de ganhar 1.000 euros ao mês. Eu não posso ser uma mileurista porque eu tenho 2 filhas para criar, são crianças pequenas, tenho que pagar absolutamente tudo. Não tinha ideia de voltar ao Brasil, queria realmente continuar o projeto que eu tinha começado. E eu pensei, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se eu não posso encontrar um trabalho num escritório de advocacia que me paguem realmente bem, né? Isso não acontecia só comigo, pelo fato de ser imigrante, também com pessoas aqui autóctonas, né? Porque me consideravam não uma pessoa de 20 e tantos anos, que falava 4 línguas, que tinha uma especialização, não me consideravam assim, me consideravam como uma recém-formada, e aos recém-formados mais ou menos como uma estagiária, e eu não tinha um feedback econômico para ficar, por exemplo, 1 ano sem trabalhar, conseguindo clientes e fazendo, pois, um nome no mercado. Eu não podia. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a procurar trabalho na área financeira, que era a área em voga na época. E então eu senti a necessidade também de me formar na área financeira. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma formação superior em finanças aqui na universidade, na UOC, e realmente eu acho que eu acertei, porque logo eu encontrei um trabalho, realmente é o trabalho no qual eu estou hoje. Trabalho numa empresa daqui da Catalunha, que é uma empresa de âmbito peninsular, e é uma empresa interessante, uma empresa bastante boa, e eu trabalho no departamento de riscos financeiros, né? E basicamente a minha experiência migratória é essa. Me sinto bastante integrada aqui, falo perfeitamente o catalão, ademais eu gosto mais de me expressar nesse idioma porque é muito mais parecido ao português que o castelhano, né? Ao português. O catalão é uma das línguas que se fala aqui na Espanha. Na Espanha existe o castelhano, que é a língua de todos os espanhóis, mas a Constituição espanhola reconhece que em 4 comunidades autônomas são línguas co-oficiais as línguas originárias. Nesse caso, o catalão na Catalunha, o galego na Galícia, o euskera em Euskadi, que é o País Basco, né? Tem também o valenciano, que as pessoas dizem que é catalão, é uma espécie de catalão com outra forma de falar. Existem pessoas muito inquietas no mundo. A minha mãe era uma pessoa muito inquieta. As minhas irmãs herdaram isso da minha mãe e do meu pai também, que são bastante inquietos. Considero os meus pais 2 pessoas nômades, né? Me lembro de várias mudanças na minha infância, mudanças de residência. E eu sou um pouquinho assim também.
e eu sempre gostei de tocar muitos assuntos, sobretudo em temas sociais, né? Desde o Brasil, estava muito involucrada com temas da universidade, com temas da associação de alunos, na época do Fora Collor, na época das diretas já, ou seja, sempre tive esse vírus dentro de mim, né? E inclusive mesmo na carreira de direito, sempre estive mais ligada à área de direito alternativo, né? Não estava muito ligada à área mais legalista, mas bem ao direito alternativo. Então, chegando aqui, eu percebi um câmbio realmente de paradigma. Percebi que, não querendo falar mal do povo brasileiro, por suposto que não, mas eu percebi que aqui realmente existe uma vontade popular de ir às ruas, uma vontade popular de lutar pelos seus direitos. E existe uma facilidade para isso, né? E uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui e que no Brasil eu sentia falta, que eu me encontrei aqui, que é o tema do tecido associativo. A Catalunha é uma das regiões da Espanha, inclusive pela sua história, né? A história da Catalunha, onde a rede associativa, disse tecido associativo, porque em catalão dizemos teixito associativo, a rede associativa é bastante forte, bastante grande, né? Muitas decisões do Parlamento da Catalunha surgem, né? Muitas leis do Parlamento da Catalunha surgem realmente da base associativa desse país. Isso me comoveu e eu comecei a trabalhar com a rede associativa de bairros, rede associativa de temas gerais, como pode ser, por exemplo, a Unidade contra o Racismo e o Fascismo, do qual formo parte, que é a unidade contra o racismo e o fascismo, já tocando no tema de imigração. E eu senti a necessidade de fazer parte, de formar parte de várias associações, já realmente trabalhando só com associações aqui da Catalunha, né? Já com associações da Catalunha. E percebi que realmente a gente pode conseguir muitas coisas e pode ajudar muito a fazer uma política pública em relação à sociedade mais bonita. Gostaria muito de que isso acontecesse no Brasil. Então, como surgiu o tema de trabalhar com os brasileiros? Realmente, quando você vive num país muito tempo, você tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é se guetificar e o segundo caminho é se integrar. Então, eu segui o caminho de me integrar, né? Então, por exemplo, eu realmente não me encontrava somente com brasileiros e brasileiras, né? Por suposto que eu tinha alguns amigos e amigas brasileiras. Nunca perdi o foco do Brasil, estou muito a par do que passa no Brasil, porém eu nunca quis me guetificar, porque os guetos sim que existem, né? Guetos entre aspas. E numa desses encontros em temas de associação daqui, da Catalunha, eu me encontrei com alguns brasileiros que estavam trabalhando em associações do Brasil aqui. E depois de muitas conversas, inclusive isso demorou 1 ano e meio mais ou menos, o meu passo, né, para o tema do associativismo no Brasil. Essas pessoas realmente tiveram uma grande importância para eu cambiar o chip, né, já que eu tinha aprendido tanto, já que tinham me ensinado tanto, né, que o pessoal da Catalunha tinha me ensinado tanto trabalhar com o tema associativo, pois que eu poderia de alguma maneira entregar tudo isso que eu aprendi aos brasileiros no exterior, no caso aqui na jurisdição do Consulado de Barcelona. E uma pessoa que hoje também é conselheira me fez uma proposta: olha, Maria, por que você não, um convite inclusive, por que você não se candidata, né? E eu disse: não, imagina, se eu vou me candidatar, não tenho tempo e eu não sei, não conheço muitos brasileiros e tal. E aí no final essa pessoa venceu. Eu me candidatei
E hoje estou no Conselho de Cidadania aqui do Brasil, a jurisdição do Consulado de Barcelona, e eu escolhi realmente, existia inclusive um tema que era mais afim à minha profissão, né? Existe uma área temática mais afim, por exemplo, temas consulares é uma área mais afim à minha profissão. Mas eu escolhi o tema do associativismo porque eu acredito que com tudo que me ensinaram aqui do que eu aprendi aqui na Catalunha com o tema associativista, eu poderia tentar humildemente aplicar no Conselho de Cidadania na área temática associativismo. Está também uma outra companheira, que é a Vanessa Maggi, que mora em Bilbao, e vamos tentar levantar esse tema aqui na jurisdição. Ok, o Conselho de Cidadania é a segunda gestão do Conselho de Cidadania. A primeira foi 2012 a 2014 e agora nós que estamos de 2014 a 2016. Nós, desde do dia 7 de julho de 2014, que nos enviou o comunicado o Consulado de Barcelona, somos conselheiros de cidadania. É um órgão que não é um órgão político, é um órgão que nós não recebemos absolutamente nada, por isso não temos carteira assinada, é realmente por amor à arte e por amor a servir ao povo do Brasil e dar um pouquinho do que nós conhecemos e do que podemos fazer. A ideia do Conselho de Cidadania é ser uma espécie de ponte entre o Brasil, o consulado da jurisdição aqui de Barcelona e etc., com os brasileiros e brasileiras que moram aqui nessa jurisdição, né? Eu acho que o governo brasileiro sentiu a necessidade de conversar, de saber os problemas dessas pessoas, porque os consulados eles são basicamente cartórios fora do Brasil, né? Por exemplo, uma mulher maltratada que sofre violência de gênero, uma brasileira que sofre violência de gênero aqui, ela inclusive até pode ir ao consulado, que inclusive o Consulado do Brasil agora tem uma psicóloga para isso, mas o consulado não está obrigado, né, a fazer segundo que tipo de serviço para essa pessoa. Então o conselho, nesse sentido, pode entrar, por exemplo, com um pedido, com um projeto para ser entregue ao Itamaraty, ao governo do Brasil, para formar uma associação ou para formar um local onde o governo do Brasil possa pagar a profissionais para acolher essas pessoas, pagar profissionais ou psicólogos ou gente que possa dar serviço a essa pessoa, né? Nós agora somos 11 conselheiros e conselheiras divididos em várias áreas. Essas áreas foram feitas por nós, ou seja, o governo do Brasil não dá por escrito quais são as áreas. Nós aqui que nos candidatamos, que mais ou menos pensamos que seriam as áreas apropriadas, que são as áreas de temas sociais, que aí entra também a área da saúde, entra todo o tema de violência de gênero, o tema de LGBTI, o associativismo, tem a área da cultura, tem a área do trabalho, então tem a área de temas consulares, que é uma área bastante importante, muito importante. De fato, gostaria aqui, primícia, em primeira mão, de dizer a primeira coisa que nós conseguimos desde julho, e isso realmente é um trabalho do conselho, do último e primeiro conselho, né? E desse conselho daqui, porque já fizemos 2 reuniões com o consulado. E foi que no Consulado de Barcelona nós conseguimos abaixar o preço. Qualquer gestão que você fazia no Consulado de Barcelona, bom, ainda faz, porque isso será posto em vigor na próxima semana, tem um caixa do Banco do Brasil. Então, se você tiver que fazer um passaporte, você tem que pagar, por exemplo, X euros, que eram, me parece que 7 euros. Você não podia fazer assim 50 passaportes e pagar no caixa do Banco do Brasil 7 euros. Não. Você tinha que pagar 7 euros por cada passaporte. E vocês já imaginam o que seria isso de caro. Agora facilitamos
porque entramos com um pedido formal ao Consulado de Barcelona que investigasse a possibilidade de colocar uma máquina do banco para pagar com o cartão, um pagamento eletrônico. Isso desde a última gestão que foi solicitado. Esse ano colocamos realmente pé firme e já nos comunicaram na semana passada, há 2 semanas, os diplomatas do consulado, que já estava tudo ok. Então baixaremos de uns 7 euros para mais ou menos uns 40 centavos. Ou seja, a redução é muito significante para uma pessoa que mora aqui e ademais uma pessoa que talvez não tenha nem trabalho, não tenha renda e que possa fazer as gestões lá no consulado. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que realmente existem pessoas expert no tema. Eu não me considero. Eu vou fazer o possível para humildemente tentar responder essa palavra e eu vou me formando, como dizem aqui, sobre la marcha, né? O ideal é aprender e trabalhar junto. Então, mais ou menos a ideia que nós temos aqui do mundo associativista brasileiro aqui na Catalunha e no resto da jurisdição do consulado é que é um pouco dispersa. E outra coisa também que notamos é que as pessoas, quando fazem a associação e registram a associação aqui na sua jurisdição, a continuação legal dessa associação deixa um pouco a desejar. Isso também já notamos, né? Por exemplo, as coisas são mais assim de caseiras, né? Por exemplo, quando há um câmbio da junta diretiva, não fazem o câmbio, a modificação nos estatutos, né? Não fazem a emenda nos estatutos. Então, essa é uma das dificuldades que inclusive eu tive para arrecadar informação das associações. Por exemplo, eu pensava que fulanito de tal era o presidente, mas esse fulanito de tal há 3 anos já não é o presidente, né? E consta como presidente, não havia nenhuma adenda aos estatutos. Outra coisa que nós percebemos também é que as associações de brasileiros são muito dispersas, né? São muito dispersas. Bom, então o que nós tentaremos fazer, em primeiro lugar, é dar informação a esse mundo associativo em primeiro lugar, o que é uma associação. Em segundo lugar, quais são as atribuições de cada pessoa que forma essa associação. Em terceiro lugar, dar informação já a nível local de participação cidadã dessas associações. Dar informação de subvenções locais, já não pensando a nível de governo brasileiro, né? Aqui, como já falei antes, que o mundo associativo tem bastante vigor aqui, então também, por esse motivo, o governo coloca à disposição desse mundo, dessa rede associativa, diversas entidades que dão apoio a esse mundo associativo. E o que nós percebemos é que as associações brasileiras não estão utilizando as ferramentas que dão essas entidades. E vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui na Catalunha existe o governo da Generalitat da Catalunha coloca à disposição de todas as entidades das associações aqui da Catalunha formações grátis, ou seja, cursos grátis, assessoria legal grátis, subvenções, ou seja, inclusive a nível de imprensa, para dar a conhecer a outras pessoas a sua associação. Essa entidade se chama Torre Jussana. Já estamos em contato com a Torre Jussana para fazer algum tipo de encontro de associações brasileiras na Torre Jussana. Na semana passada teve um encontro fabuloso, porém nós levamos praticamente 1 mês e meio e não tivemos realmente com as férias, né?
não tivemos condições de contactar com todas as associações, mas a ideia é essa, Elisa, a ideia é fazer um trabalho em conjunto para que as pessoas, não vou dizer nem responsabilidade, né, que cada um sabe como gerencia a sua associação, mas que tenham um mínimo que sigam um mínimo de regras nas associações, para que saibam realmente quais são as regras a seguir do mundo associativo aqui, e fazer um encontro de associações brasileiras. E como é um tema tão transversal, nós estamos também em contato com a conselheira de cultura para tentar fazer algum workshop. Aqui existe uma coisa muito interessante na Catalunha que se chama Fira de Entitats, que é uma feira de entidades, que a cada X tempo, agora acontecerá uma no dia 12 de outubro, um determinado lugar da cidade, né? Todas as entidades, que são as associações que estão que estão nesse lugar, elas se reúnem, colocam um quiosquinho, uma paradinha, né? Com folders, com folhetos, né? Então, por exemplo, temos a ideia de fazer também com o mundo associativo brasileiro, fazer Feira de Entidades do Brasil, a Feira de Entidades do Brasil. Esse fim de semana vamos fazer uma feira de entidades aqui no bairro Las Cortes. Então, todas as feiras, e tem muitas, sobretudo a Associação de Capoeira. Então, para dar a conhecer uma entre as outras, ou seja, entre elas mesmas, e também, que é muito importante, fazer a sinergia com associações locais, porque é muito interessante, você dá, mas também você recebe, fazer essa sinergia com associações locais. Tem um tema que, pode ser aplicado ao mundo associativista, ao mundo do associativismo brasileiro aqui na jurisdição, mas também pode ser aplicado, inclusive, a nível particular, né? É aquele tema de ter medo de ir ao consulado. Medo, entre aspas, né? Deixo aqui o compromisso do Conselho de Cidadania de que queremos acabar com esse medo de ir ao consulado e pedir informação. Não é nem medo às vezes, é uma preguiça. Fazer o que no consulado? Tem gente que nem entra na página web do consulado, e há informações imprescindíveis para a vida das pessoas, dos brasileiros e brasileiras que moram fora do Brasil. Na nossa página web também do Conselho. Então, pois isso, que aproximar um pouco mais as associações brasileiras do mundo brasileiro, né? Ou seja, por exemplo, uma associação de capoeira, falo capoeira porque é que mais temos aqui basicamente do Brasil, tem que estar a par de algumas medidas, né? Por exemplo, filhos de capoeiristas, agora acabou de sair do Brasil, quais são os requisitos, né, que você tem que ter para estudar, para continuar sua graduação aqui na jurisdição. E tem muitos sócios de associações de capoeira que não sabem isso, ou seja, que vêm para aqui e que não sabem que podem continuar com seus estudos aqui. Por quê? Porque não tem informação. Eu acho que basicamente o que está faltando muito no mundo associativista brasileiro aqui é falta de informação. Tem gente que não sabe nem que nós existimos. Tem gente que não sabe nem que existe o consulado do Brasil aqui em Barcelona. Imagine um conselho de cidadania, né? Deixo aqui o compromisso do conselho que vamos tentar fazer com que essa mensagem de que nós existimos como instituição e que estamos a serviço das associações brasileiras que estão aqui. Livre. Bom, se bem que é um puxão de orelha. É um puxão de orelha que eu vou dar, já a nível pessoal, né? Já não estou falando como
como conselheira da área associativista do Conselho. Já falo como cidadã brasileira. Algo que nós vemos muito aos brasileiros que saem do Brasil e que vão morar em outros países do mundo é basicamente esquecer o Brasil, né? Eu acabei de falar que eu me sinto daqui, me sinto muito catalã, me sinto bastante, mas algo que eu nunca vou deixar, e seria interessante que vocês parassem para pensar. Eu nunca vou deixar de ser cidadã do Brasil. E por não deixar de ser cidadã do Brasil, eu tenho uns direitos que a Constituição do Brasil me outorga. E, ademais, é um dos primeiros capítulos da Constituição do Brasil, nos seus direitos fundamentais, né? Eu sou brasileira e uma participação política minha, não partidista, é o ato de votar. Eu acho que é importantíssimo você poder participar com o seu voto da mudança política de um país. Votar a quem seja, ou votar nulo, ou votar como você quiser, porém votar com consciência. E estou falando não para os brasileiros que moram no Brasil, né? Falo para os brasileiros que moram fora do Brasil, porque nas eleições vão pouquíssimas pessoas votar. É algo nosso, é a única forma que podemos realmente exercer o nosso direito como cidadão e como cidadã. E faço aqui uma chamada para todos os brasileiros e brasileiras que vocês têm que votar. Ficar com o braço cruzado não vai mudar nada. Eu cheguei na Espanha no começo de 2004, então faz quase 10 anos. Atualmente eu não moro mais lá. Eu estou no Brasil desde 2011, que eu voltei, agosto de 2011. Mas eu morei em Barcelona entre 2004 e 2011. Eu fui para Barcelona, eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu queria continuar a estudar, queria ver um pouco de mundo, morar fora, era um projeto de vida para mim. Eu tenho passaporte italiano, então eu fui um pouco assim, para ver o que acontecia, se desse certo eu podia ficar, se não desse certo eu voltaria, enfim, bem aberta, né? Pedi uma bolsa para o programa UBAN na época, mas quando eu viajei em março, eu ainda não tinha a resposta da bolsa, não sabia se a bolsa ia sair ou não. Então eu cheguei em Barcelona em março e a minha bolsa começava em novembro, que foi quando eu comecei a minha pós-graduação no programa de doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Autônoma de Barcelona. Então assim, esse foi o meu começo de vida, eu era jovem, não tinha o vínculo que eu tenho hoje de ser mãe e de ter família e de ter filhos que nasceram em Barcelona. Eu acho que eu fiz parte de uma geração de jovens brasileiros que foi não só para a Espanha, mas para muitos lugares da Europa, não só com a ideia de trabalhar, né? Porque eu acho que não é só o perfil da imigração que eu vejo em Barcelona, não é só de gente que foi para trabalhar porque aqui no Brasil estava muito ruim. Não, também acho que tem muita gente que foi um pouco do tipo, eu quero ver mundo, eu quero conhecer, eu quero viver experiências, né? Então eu acho que eu me identifico um pouco com esse perfil, que não é o único, mas é um dos. Em 2005, no começo de 2005, eu conheci o JP, que é o meu companheiro, e aí a gente começou a ficar junto. Ele também era aluno do programa da Autônoma, fazia o mesmo doutorado que eu, e aí a gente começou a ficar junto, começou a nossa história. O JP é mexicano, e nós ficamos juntos e depois de um ano já de namoro, a gente foi morar junto, eu engravidei e em 2006 nasceu o Mateu, que é o meu filho mais velho, hoje tem 7 anos. Então, aí eu acho que já muda um pouco, né, a minha história, o que eu estava fazendo em Barcelona e o que eu esperava, e o que eu queria, o que eu queria construir em Barcelona. Porque muitos dos questionamentos e do que me levou a fundar a Associação de Pais de Brasileirinhos da Catalunha, que eu sou uma das fundadoras também, está vinculado com a minha experiência da maternidade, né?
Então, de repente, eu estava lá com o meu companheiro que era mexicano, morando em Barcelona, que é uma cidade onde se fala o catalão e se fala o espanhol, pensando que meu filho, quando ele entrasse na vida escolar, quando ele começasse a ir para a escola, a educação dele seria em catalão. E aí, como que eu faço, como mãe, para ele aprender o português e para ele saber o português? Porque para mim isso é uma questão importante, né? Eu venho do mundo eu sou tradutora hoje, mas sempre estive à volta com línguas, livros, leitura. Então, assim, para mim é uma questão fundamental, é parte das coisas que eu quero transmitir para ele e para Ana Sofia, que nasceu depois em 2009, como mãe. Então, assim, e aí, como é que você faz? Porque apesar de eu estar em Barcelona e de eu ter alguns amigos brasileiros naquela época, quando os meus filhos nasceram, eu nunca fiquei só cercada de brasileiros, né? Porque eu acho que tem gente que às vezes só convive com brasileiro. E esse nunca foi o meu caso. Os meus amigos sempre foram de várias nacionalidades, principalmente latino-americanos. E a minha língua de comunicação com o JP, enquanto a gente estava em Barcelona, era o espanhol. E com a maior parte do meu círculo de amigos também era o espanhol. Com os amigos brasileiros não, mas eles eram uma parte das minhas relações sociais, não eram todas. Então eu tinha essa questão do tipo, como faz, né, você como mãe, para ensinar português para as crianças aprenderem? Como é isso, né? Realmente era uma pergunta muito importante. E eu acho que não era a única com essa pergunta, né? Eu acho que, inclusive, foi por conta de uma reunião da lista da APEC. A APEC é a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros da Catalunha, da qual eu participava da lista de discussão por e-mail, tinha frequentado já algumas reuniões, seminários, enfim, mais ou menos estava por ali, não o tempo todo, mas sabia o que eles estavam fazendo e o que eles estavam agitando. E uma vez, alguém sugeriu, não lembro exatamente como foi, mas alguém sugeriu de incluir na pauta da reunião da APEC esse tema de como fazer para formar um grupo de famílias brasileiras para que pudesse ter um espaço, não sei, de aula de português para as crianças. Eu falei, eu preciso ir nessa reunião, né? Eu fui a essa reunião, eu acho que foi a Maria Badê que estava na presidência, inclusive, eu lembro que ela conduziu a reunião. E esse dia eu conheci a Edilane, conheci acho que a Marina Dias também, e depois vim a conhecer o Tadeu, porque o Tadeu também já estava com essa ideia fazia um tempo, já estava tentando viabilizar fazia um tempo. E foi a partir do encontro dessas 4 pessoas, eu, a Edilane Aguiar, a Marina Dias e o Tadeu Nora, que com essa mesma questão de, vamos montar um grupo de aula de português para as crianças, que surgiu a associação. Então, o Tadeu tinha a Bárbara, que é a filha dele, que era maior, era a mais velha das crianças. A Bárbara acho que tinha uns 6 anos na época. E aí a questão era, vamos fazer? Vamos, todo mundo topa? Topa. Quem vai dar aula, como faz? A Marina estava a fim de dar aula, ela tinha formação de letras também era mãe. E faltava o espaço, né, para a gente começar a viabilizar. Então, eu lembro que nesse momento eu ajudei a encontrar esse espaço, que foi também através dos contatos da APEC. Tem uma associação de um senhor catalão, ele tem um local, né, um pessoal da APEC que estava lá envolvido com ele, ajudando a organizar ciclo de cinema, outras coisas. E eu já tinha ido lá por algum convite que chegou através do pessoal da APEC que estava montando essas coisas com o Ferran. Aí eu lembrei do Ferran, lembrei desse espaço, ele tinha sido super gentil, estava super querendo acolher projetos. Falei, eu vou falar com o Ferran, vou ver se ele topa, se ele quer, se ele pode ajudar. Conversei com o Ferran e ele acolheu esse projeto das aulas de português para crianças, que eu acho que foi uma das primeiras ações da associação. Então as aulas começaram em fevereiro de... que ano que foi? 2010, se não me engano. E paralelamente,
a associação não era só as aulas de português, né? Eu acho que as aulas de português foi a primeira ação que deu mais visibilidade, que trouxe mais gente, que começou a divulgar o que a gente queria fazer. Mas ela era também um espaço de encontro, um espaço de lazer, um espaço para as pessoas se conhecerem. Essa é uma contribuição que vem muito do Tadeu, que era o que ele estava tentando fazer fazia tempo também. Já tinha feito alguns encontros esporádicos com o pessoal brasileiro de Barcelona. E aí foi assim que tudo começou, né? Foi feito um estatuto, foi registrado, demorou para a associação ser registrada, porque, não sei, nós não éramos, né, profissionais. Eu acho que você vai aprendendo muito também com essa questão do associativismo e como se faz e o que fazer, como manter as coisas para elas estarem dentro da lei, dentro da regularidade, poderem funcionar na sua plenitude, né? Mas é um aprendizado também. Hoje eu acho que a associação cresceu muito, não só em relação ao número de grupos com aulas de português, que começou com uma turma de crianças de 2 a 5, 6 anos, era uma turma. Hoje tem 3 turmas funcionando, de diferentes faixas etárias, mas eu acho que já tem um calendário de evento, que são os eventos que a associação faz, né? E que isso já define bem também a identidade do que a gente propõe, o que a gente quer. Então, todo ano tem a festa junina, o pessoal fica esperando a festa junina. Todo ano tem o carnaval, todo mundo espera muito esse carnaval para ir pular com as crianças, porque é uma farra, né? E outros eventos, não digo menores, mas que talvez não tenham tanto essa carga simbólica da cultura brasileira. Então é muito piquenique, tem também a Semana do Brasil, o Dia do Brasil sempre tem alguma coisa. E muitas vezes o bacana é que esses eventos são feitos em parceria com outras associações, né? Houve festas juninas da PBC que foram feitas em parceria com a Próperas, que é uma associação de amigos da Unesco de Barcelona. Então, eles cedem o espaço, a festa junina é feita lá. A festa de carnaval também já houve anos em que foi feita com a Associação Amigos do Brasil, que é outra associação relacionada, vinculada à cultura brasileira de Barcelona, que eles têm uma sede, têm um espaço próprio. Teve anos que foi feito com o Centro Cívico. Hoje as atividades, né, as aulas de português da APBC acontecem no Centro Cívico Parque Sandaru, que é da Prefeitura de Barcelona, e eles acolhem outras atividades, né, que a gente propõe. Essas atividades da Semana do Brasil, às vezes, são feitas com o apoio do consulado, enfim, de outras associações que também estão promovendo isso. E é legal, porque você colabora, tem uma troca. Eu acho também, pesquisando isso, da questão do português como língua de herança e esse cenário de Barcelona, e por que essa associação, por que uma associação, a PBC, existe em Barcelona, eu acho que é muito importante pensar que Barcelona não é qualquer cenário, né, para que uma iniciativa assim seja possível e aconteça e esteja ativa com muita vitalidade. Eu acho que é um traço da identidade catalã dar espaços de independência para as minorias. Eu acho que está na história da Catalunha, está na história deles. Isso não assusta, né? A autogestão que eles querem e que eles buscam e que eles promovem, isso se vê em muitos espaços, de muitas maneiras, na realidade de Barcelona, mais que em outros lugares, né? E eu acho que é um traço peculiar. Não é à toa que tem a PBC ali, não é à toa que tem a APEC, que pelo que eu sei, é a única associação de pesquisadores e estudantes brasileiros da Espanha. Me consta que já se tentou organizar algo assim em Madrid e que a coisa não foi para frente dos estudantes e pesquisadores, não de crianças brasileiras, né? Então, eu acho que tudo isso são indícios que nos fazem pensar de que, tem um cenário favorável em Barcelona para que iniciativas assim aconteçam. Barcelona também, por ser parte da Catalunha e por eles serem considerados, talvez do ponto de vista linguístico, talvez do ponto de vista de identidade, uma cultura minoritária dentro do Estado espanhol, não sei, eu acho que é um espaço de muita tolerância cultural, a cidade de Barcelona, né? Tolerância linguística também, porque muita vitalidade linguística eu observo lá, né? As comunidades falam, você vai no parque com seu filho, nossa, você pode ouvir 4, 5, 6 línguas sendo faladas, e tudo bem, né? E tudo bem. Ninguém se sente ameaçado porque tem alguém que está falando italiano, porque tem uma mãe com a criança falando chinês.
É isso, não vou dizer que não exista preconceito, não vou dizer que seja fácil ser imigrante, né? Eu acho que tudo tem dois lados também, nem tudo é maravilhoso, também tem um lado difícil. Mas eu acho que dos cenários para um imigrante e para você ser uma minoria, eu acho que a cidade de Barcelona é um bom lugar, um bom cenário. Então, eu acho assim, que em termos de governo brasileiro e esse aparente incentivo e apoio às iniciativas de transmissão do português como língua de herança, que esse é o termo que se usa hoje, é um assunto que está bem em pauta. Na verdade, não sei se o governo está fazendo muita coisa. O que eu acho o fenômeno da imigração brasileira também não é recente, não é porque agora existem várias associações que estão buscando promover o português como língua de herança e a cultura brasileira, principalmente entre as crianças, que isso só acontece agora, né? Eu acho que a imigração brasileira para o exterior existe há muito tempo. Você tem ondas de imigração para os Estados Unidos bem mais antigas, mas o que eu acho é que tem uma relação do perfil dos brasileiros que estão no exterior hoje, perfil de gente que saiu jovem do país, sozinha, em busca de experiências e não só de oportunidades de trabalho, porque eu observo que tem essa geração, que não sei, mais ou menos talvez da minha idade, porque eu tenho 32 anos hoje, mas pais e mães, não sei, entre 30 e 40 anos, muitos de casamentos mistos, ou seja, um dos pais brasileiros e o outro de outra nacionalidade, em algumas grandes cidades do mundo. Eu acho que isso é um perfil bem diferente, por exemplo, do que a Kátia Mota, que é uma pesquisadora que também trabalhou com esses temas, descreve nos trabalhos dela sobre a comunidade brasileira de Boston, que estava lá no final da década de 90. Essa comunidade brasileira de Boston, que nos Estados Unidos, que também é um grande destino da imigração brasileira, eram casais, os dois brasileiros que já estavam formados no Brasil, já estavam casados no Brasil e que iam para os Estados Unidos em busca de oportunidades de trabalho mesmo, levando os filhos pequenos nascidos no Brasil, mas que iam crescer lá fora. Então você está falando de dois cônjuges brasileiros, você está falando de uma criança que nasceu no Brasil e você está falando de famílias que foram inteiras para lá e tiveram que se ajustar. O cenário que eu observo na Europa, das associações, assim, não só da Europa, também tem outras associações nos Estados Unidos, mas são famílias mistas e que têm filhos que nasceram na Europa com pais de diferentes nacionalidades fora do Brasil. Eu acho que o surgimento dessas associações tem a ver com o perfil da imigração brasileira que foi para fora nesse início dos anos 2000. Eu observo, não é uma regra, mas eu acho que tem uma tendência de quem está participando dessas associações, de que quer transmitir a língua e a cultura brasileira para os filhos, normalmente são famílias com os pais que têm um índice alto de escolaridade, né? Que de alguma maneira, eu acho que isso faz com que a pessoa sinta também que não é um ponto negativo você ser brasileiro no exterior, porque a transmissão do português para as crianças, ela não acontece em todas as famílias. Não é todo pai e toda mãe brasileiro que deseja isso ou que acha isso interessante. Isso é uma questão que também tem que ser respeitada, eu acho, de que querem que a criança aprenda a língua daquele lugar que ele escolheu para morar e que cresça como um cidadão daquele lugar e que, bom, tem um passado que remete ao Brasil, mas que não precisa que o filho se sinta brasileiro também. É também uma opção válida. E eu acho que é importante lembrar que transmitir o português como uma língua minoritária, ainda mais se você é só uma parte dos pais, só você mãe ou só você pai brasileiro e não os dois dentro de casa, é uma tarefa que exige muita energia, exige muita dedicação. E mesmo às vezes também, mesmo com todo esse empenho, mesmo querendo, mesmo fazendo malabares, pode ser que essa transmissão não aconteça, pode ser que essa transmissão não ocorra do jeito que você como pai ou como mãe desejaria. E isso também tem uma carga de frustração. Então, assim, só para lembrar que apesar de que existe um movimento hoje de transmissão do português como língua de herança
essas várias associações existentes em muitos países, não é todo mundo que vai fazer isso, não é todo mundo que quer, e que isso não necessariamente é um problema, né? Então eu acho assim, quando a gente pensa em governo, como se o governo estivesse fazendo muitas coisas em relação a essa proposta, eu acho que isso não vem do governo, eu acho que isso vem das comunidades, das associações, que assim como a PBC decidiram iniciar um projeto voltado para as crianças, voltado ao ensino da língua portuguesa, voltado a essa transmissão da cultura e da língua, de detectar que há algumas oportunidades de financiamento pelos editais, por exemplo, do Ministério de Relações Exteriores, mas que até agora, que eu saiba, não tem um edital específico para o português como língua de herança. O Ministério de Relações Exteriores tem um apoio que eles dão a projetos culturais de naturezas diversas. E algumas das associações que promovem o português como língua de herança pedem financiamento para os projetos relacionados a isso. Assim como tem professores de capoeira que pedem para realizar encontros de capoeira, tem gente que trabalha com cultura que pede para fazer festival de cinema brasileiro no exterior. Enfim, são iniciativas da cultura brasileira de natureza diversa, não exclusivamente linguísticas, que recebem um financiamento do Ministério de Relações Exteriores. Então, ao dia de hoje, nós não podemos falar ainda de que existe uma política pública brasileira pensada para as comunidades falantes de português que estão no exterior e pensada para a educação dessas crianças. Eu acho que o tema está na pauta, eu acho que as discussões estão aumentando. Nós, como associação, conseguimos levar essa demanda no último congresso dos brasileiros no mundo. Então, isso entrou como uma das reivindicações dentro da pasta de educação do que a gente deseja para as comunidades que estão no exterior. Então, eles sabem que a gente espera que alguma coisa seja feita em relação a isso, mas não existe ainda uma política pública pensada para o português como língua de herança, para as comunidades da diáspora. Agora, em 2013, 2014, a gente começou a ver o surgimento dos primeiros cursos e iniciativas de capacitação para os professores de português como língua de herança, que é uma coisa que não existia. Houve um encontro organizado na Universidade de Londres pela Ana Souza, que é uma pesquisadora também, professora lá, que também agita muitas coisas do ponto de vista acadêmico e vinculado com o associativismo. Então, a Ana Souza e a Universidade de Londres organizaram um seminário que discutiu essas questões. Eu acho que o efeito disso tudo é que está surgindo uma identidade, está sendo formada uma identidade de quem está vinculado com isso, de quem está trabalhando com isso. E isso ajuda a dar visibilidade e dar força nas reivindicações, porque antes não se falava em português como língua de herança, que hoje é a etiqueta desse assunto, português como língua de herança. E essas iniciativas de capacitação de professores, mais do que capacitar, porque eu acho que as pessoas são bastante capazes de trabalhar, cria um espaço de troca entre quem está trabalhando no Japão, quem está trabalhando no Canadá, quem está trabalhando na Austrália, quem está trabalhando na Europa, de conversar e falar, olha, a gente está fazendo a mesma coisa, como faz isso? O que tem de igual, o que tem de diferente, quais são os desafios, qual é o perfil dos grupos? Isso está sendo muito rico e está sendo muito bom. E está fazendo as pessoas conversarem entre elas, pessoas que estavam isoladas em cada país, sem contato com outras, que estavam fazendo coisas parecidas, e a coisa está amadurecendo também. Então eu aguardo mais notícias e cenas interessantes dos próximos capítulos em relação ao que os professores de português como língua de herança vão aprontar por aí, que vocês vão ouvir falar disso com certeza. Acho que outro indicativo do que está acontecendo com a língua portuguesa no mundo hoje é o surgimento do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IUP, que é formado pelos países lusófonos, com a ideia de ser um território neutro, né? Porque até então, da mesma maneira que em relação à língua espanhola você tem o Instituto Cervantes,
quem respondia pela língua portuguesa, quando se pensava em qual é a instituição que promove e patrocina a língua portuguesa no mundo, se pensava no Instituto Camões. Só que o Instituto Camões tem um posicionamento muito lusófono, muito do ponto de vista de Portugal, que não é interessante aos países de língua portuguesa da África, ou mesmo ao Brasil, que sempre teve uma dualidade entre o português brasileiro e o português ibérico, né? Ou Timor-Leste, enfim, outros países. Então, por que eu estou contando do IUP? Porque o IUP vai lançar, além de eles estarem lançando unidades desenvolvidas por professores de cada país para ensino de português, que tem acesso gratuito na internet, isso está disponível lá no site deles. Então, eu quero estudar português. Então, você pode montar um curso de português com uma unidade que é do português de Angola, uma unidade que é do português de Moçambique, uma unidade que é do português de Portugal, e passeando pelo mundo sem ficar tão preso a uma localidade, a especificidade do falar de uma região, que dá uma ideia da internacionalização da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa como uma língua internacional e de uma maneira que ela possa funcionar sem estar vinculada com qual português você vai aprender? O de Portugal ou o do Brasil? Não precisa ser mais nenhum desses, né? E entre os materiais que eles querem disponibilizar, eu acredito que agora, no final de julho, eles coloquem uma seção de materiais para o ensino de português para crianças e como língua de herança. Então, é muito interessante você ver que essa questão do português como língua de herança, de alguma maneira, chegou no IUP, chegou no Instituto Internacional da Língua Portuguesa e que está na pauta, que mostra que realmente é um assunto de extrema importância, um assunto muito relevante, porque tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Acho que eles estão ouvindo essas demandas, né, em termos de ministérios brasileiros. Mas isso está chegando no radar de outras instituições. E eu acho que essa questão, essa tendência, não sei se é uma tendência, porque talvez seja muito cedo ainda para ela se dizer que é uma tendência, mas essa intenção de ver o português como uma língua internacional, que é o que o IUP está tentando promover, também é interessante saber que dentro das comunidades, da comunidade de países de língua portuguesa, ela está recebendo agora como observadores o Japão, a Guiné Equatorial, que é um país africano que acabou de assumir também a língua portuguesa como um dos idiomas oficiais, e lugares como a Turquia, a Geórgia, estão entrando como observadores nessa comunidade de língua portuguesa. O que esses países querem, né, com a língua portuguesa? Estão trabalhando as suas alianças políticas, mas mostra que a língua portuguesa tem um interesse que não é só dos países de língua portuguesa, que ela pode ser vista como algo de valor internacional, da mesma maneira que hoje é o inglês, que todo mundo quer falar inglês e sabe inglês e não tem como discutir que é importante saber inglês, porque todo mundo está falando inglês e é a língua de comunicação internacional, língua franca. O português, não vou te dizer que no mesmo grau do inglês, mas tem esse potencial de ser também uma língua de interesse internacional, né? E eu acho que ver o português como uma língua de interesse internacional é algo muito interessante para as crianças de origem brasileira que estão vinculadas a esses projetos de transmissão do português como língua de herança. Não só porque elas vão ter acesso ao português como uma commodity, da maneira como a gente tem acesso ao inglês aqui no Brasil, quem fala. Não só isso, mas porque também é importante lembrar que o português que essas crianças estão falando em outros lugares do mundo, ele não é exatamente igual ao português que se fala no Brasil. Ele não é exatamente igual ao português que a família, que os pais, que quem cresceu no Brasil, estudou no Brasil, teve uma vida no Brasil fala. É um português diferente, é um português internacional, é um português que vai ter roces com as outras línguas do lugar em que essa criança está, as outras línguas que ela está falando. Às vezes fonético, às vezes porque ela vai ter um sotaque, às vezes porque ela vai emprestar palavras das outras línguas que ela fala para se virar na hora que ela tem que se comunicar. E
que ela vai ser um falante de língua portuguesa com um perfil provavelmente diferente de quem está no Brasil. Então, eu acho que a língua portuguesa, nesse contexto da transmissão de pai para filho da herança, ela é um meio através do qual essa herança e esse legado que o pai e a mãe desejam transmitir para o filho pode ser transmitido, mas não é o único. Por isso que eu falo que não é para julgar porque o pai e a mãe decidiram não ensinar o português para os filhos que eles vão ser piores ou menos pais ou vão estar transmitindo menos coisas, menos valores. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a língua portuguesa, como a língua falada no Brasil, ela é um meio através do qual essa cultura brasileira, da qual os pais são representantes, pode ser transmitida, né? E assim, são representantes não de uma única cultura brasileira, porque, por exemplo, na PBC nós temos famílias que a mãe é de uma região do Amazonas. Então, assim, o que ela traz de bagagem cultural, o que ela traz de memória, o que ela traz de Brasil é uma coisa completamente diferente do que o que eu, Andréia, que cresci em Campinas, no interior de São Paulo, vou trazer. Então, assim, o que tem em comum com essa mãe do norte, com a mineira, com a que veio de Porto Alegre, com a caipira do interior de São Paulo, a carioca? Tem que se fala essa língua portuguesa. E dentro dessa cultura de Brasil tem alguns elementos em comum. Então, não sei, de repente todo mundo gosta de feijoada, de repente todo mundo comemora carnaval e de repente todo mundo organiza, gosta de uma festa junina. Mas também tem muitas especificidades. Eu acho que dentro de casa, essa transmissão da cultura brasileira, ela não se dá única exclusivamente através da língua, né? Então, assim, é o que você come, passa pela culinária, de repente, que é um elemento super interessante de você pensar também como patrimônio familiar. Passa, não sei, pela maneira como você celebra um aniversário, como você festeja as coisas, as grandes e pequenas coisas. Passa pela maneira como é o seu Natal, né? Não sei, na Espanha tem o Dia de Reis, que está sempre fazendo uma contraposição ao Natal. O Dia de Reis aqui no Brasil é uma data menos ou nem é importante. Então, assim, você pode ser uma família brasileira mesmo sem ter mantido a língua, você pode ter um legado de brasilidade, porque, não sei, porque seus filhos estão comendo arroz e feijão todo dia e eles querem farofa, entendeu? Porque no Natal, eles vão esperar o Papai Noel e vai ser Natal mesmo, e não tem Reis Magos, né? Então, esses legados de brasilidade, eles não são transmitidos exclusivamente através da língua. Mas, quem está querendo transmitir a língua portuguesa, né, nesse contexto de língua de herança, é outra coisa. Então, assim, essa transmissão, no caso da família intergeneracional como língua de herança, é uma língua de uma cultura. Então, você pode transmitir a cultura sem a língua nesse contexto, mas você não pode transmitir o português como língua de herança sem levar com a língua portuguesa a cultura. Por isso que a PDC, eu acho que ela é bem feliz na maneira como ela estrutura o que ela quer fazer. Mas é porque você marca um encontro, essas pessoas elas vão estar convivendo entre elas numa situação que propicia que venham à tona coisas do Brasil. E esses falantes de português vão estar criando novas relações sociais, vão estar criando novas situações de uso da língua que não existiria se cada família tivesse quieta lá na sua casa, transmitindo o português para o filho dentro de casa, mas sem essa interação social. Então eu acho que essa interação social, essas novas situações de uso da língua portuguesa, essas novas situações de expressão da cultura brasileira, elas são fundamentais nesse processo de transmissão do português como língua de herança. Mas também sempre lembrando que essas situações de cultura brasileira, elas não vão ser as mesmas do Brasil, né? Elas vão ser uma outra coisa, elas vão mudar, elas vão adquirir elementos locais, enfim. A cultura ela é dinâmica também, ela vai se transformando.
eu me chamo Maria das Graças Carvalho Dantas. Eu nasci no dia 21 de maio de 1969, na cidade de Aracaju, estado do Sergipe, a cidade mais bonita do Brasil. De profissão, bom, eu sou licenciada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Eu me formei muito jovem, né, lá no Brasil, e antes de vir aqui para Barcelona, eu passei por uma experiência muito interessante em meio ambiente e defesa do consumidor, porque as duas estavam juntas. Fiquei, e depois, continuando já na experiência migratória, que eu não falei, mas agora dia 4 de novembro de 2014, 20 anos, né, que eu moro aqui, com muito orgulho. Essa é a minha terra já, eu amo essa terra. O Brasil é o meu país, é a minha pátria, é o lugar onde eu nasci. Eu amo o Brasil está muito longe, mas eu estou junto. Mas essa também é a minha terra, a Catalunha. E depois eu comecei a procurar trabalho, né? Depois a Maria Dantas se separou do pai das minhas filhas, a Natália e a Vitória, sem deixar de falar no Tiago, que eu tenho 3 filhos. E a Maria começou a procurar trabalho, né? Maria começou a procurar trabalho justamente na minha área, na área de direito meio ambiental. Encontrei alguns trabalhos, de fato, um dos trabalhos que, a única vez que eu chorei na minha vida por não ter conseguido um trabalho, foi um trabalho de auditoria meio ambiental, que aqui se paga muito bem para um auditor, muito bem, só que na época eu estava recém-separada e as crianças eram muito pequenininhas, então eu tive que recusar esse trabalho. Ao meu penar eu tive que recusar porque, claro, eu teria que ficar uma semana fora e com quem eu deixava as crianças. Então eu coloquei no estado de Sergipe, porque eu formei parte na Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil. Eu era delegada adjunta da Polícia Civil do estado de Sergipe. Fui delegada adjunta da Delegacia de Proteção ao Turismo, da DETUR, aí em Aracaju. Depois me passaram para a Delegacia de Proteção de Delitos de Trânsito, também em Aracaju. Fazia plantões, claro, plantão você faz como médico, né? Então eu fazia plantões e apareciam vários casos, inclusive eu já trabalhei também com casos de entorpecentes, de homicídios, de proteção à mulher, ou seja, comecei bastante cedo. E depois tomei a decisão de vir aqui para Barcelona para fazer uma especialização em direito meio ambiental, porque nessa época tinha sido promulgado o Código de Meio Ambiente no Brasil e não havia realmente um profissional, um delegado ou delegada especialista em direito meio ambiental. Isso foi, pois, em 93, eu cheguei aqui dia 4 de novembro de 1994, mas a ideia da minha viagem a Barcelona, eu mais ou menos um ano antes fiquei arquitetando um plano, né? Não sabia que vinha para Barcelona. Em primeiro lugar, eu queria fazer um curso de especialização em direito meio ambiental em São Paulo. Só que eu não sei se vocês se lembram, com certeza quem estiver escutando esse vídeo vai se lembrar da época do Collor de Mello, da época da grande inflação do Brasil. Nós íamos pela manhã comprar um leite, né? E pela tarde você tinha que pedir por favor para que as pessoas não colocassem outro preço antes de que você pegasse o leite na prateleira do supermercado. Então era mais barato naquela época vir para Barcelona para fazer uma especialização em direito meio ambiental aqui na Universidade de Barcelona que ir a São Paulo. Portanto, tomei a decisão de vir a Barcelona e para fazer essa especialização, né? Vim sem bolsa de estudos. Quando eu cheguei aqui pedi uma bolsa de estudos, mas do Estado espanhol, mas na época, claro, não ganhei a bolsa de estudos, né? Não tinha trabalhos publicados, era super jovem. Então eu praticamente vendi meu carro, queimei as naves, né? Queimei os navios e vim para aqui. Fiz uma especialização em direito meio ambiental, aprendi
o idioma concomitantemente. Isso é interessante frisar, foi bastante duro. E ademais aqui são 2 idiomas, nós falamos castelhano e falamos catalão também. E depois eu depois eu conheci o pai das minhas filhas, né, que aí já entra um pouco a parte pessoal com a parte profissional. Eu conheci o pai das minhas filhas que ainda não tinham nascido e resolvi ficar. Então eu voltei para o Brasil, dei a informação ao secretário de Segurança Pública de que eu continuaria aqui, desisti do meu cargo de delegada de Polícia Civil e fiquei aqui. A ideia era ficar 1 ano ou 2 anos mais e voltar ao Brasil, né? E nesse ínterim eu comecei um doutorado em Filosofia Jurídica, Moral e Política e nasceu a minha filha, a Vitória. Enfim, mais ou menos a minha experiência migratória, como dizem aqui, o fait migratório, é basicamente esse. Eu vim, várias formas que as pessoas têm, né, de chegar a um país, da sua experiência migratória. Tem gente que chega aqui de trem, outras de carro, outras de avião. Tenho amigos que chegaram também em balsa, os famosos balseiros, que aqui chamamos de pasteira ou patera. Mas eu vim de avião, e a ideia de vir realmente foi uma ideia de estudar, de me especializar para poder trabalhar nessa delegacia de proteção ao meio